Fala aí, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do fundo CVBI11, é o Fundo de Investimento Imobiliário VBI CRI. Então a gente vai ver a performance dele aí no mês de abril de 2022, que distribuiu um provento aí muito excepcional, muito gordo, né? Vamos ver se realmente esse provento foi um provento excepcional ou se o fundo realmente teve um bom resultado que pode acontecer para os próximos meses, tá? Então fique conosco, mas antes de mais nada, eu queria te agradecer por estar assistindo esse vídeo. E se você curte aí, quer aprender um pouco mais, quer conhecer, quer acompanhar os fundos, os fiagros, né? E também aí algumas ações, Tesouro Direto, alguns assuntos, principalmente aqui de fundos e fiagros no canal. Se você gosta desse assunto, quer aprender, quer acompanhar os seus investimentos também, se inscreve aí no canal, ativa os sininhos, tá? Deixa o seu like também. A gente acompanha aqui mais de 150 fundos e FIIs, né? E fiagros. Aqui a gente faz o possível aqui, através de seus relatórios gerenciais, fatos relevantes, subscrições, né, comunicados ao mercado. A gente procura aqui nos manter informados sobre os principais fundos de investimento aí negociados na Bolsa de Valores para investidores em geral e com gestão ativa, tá? Essas são as características do fundo que a gente acompanha aqui, tá bom? Então se inscreve aí, compartilhe com a gente então também nos comentários desse vídeo se você é cotista do CVBI11, qual o percentual da sua carteira hoje. Eu não sou cotista do CBVI11 ainda, né? Tem muitas oportunidades no mercado, ainda não tive oportunidade de ser investidor dele. E esse relatório está na descrição do vídeo para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada e também nosso grupo do Telegram. Se inscreve lá em curta distância e converse também com outros investidores também, tá bom? Vamos lá, CVBI11, relatório gerencial de abril de 2022. É um fundo de CRI, né? Então a gente vê aqui pela política de investimentos do fundo, que ele pode investir, ele investe em CRI, né? Primeiro aqui, né? Pode também investir em letras hipotecárias, né? Letras de crédito imobiliário, que são os LCIs, letras imobiliárias garantidas, outros fundos de investimento imobiliário, enfim, pode investir em um monte de coisa aqui, tudo do setor imobiliário, tá bom? A atividade dele começou lá em julho de 2019, o gestor é a VBI Real Estate, né, mesmo do LVBI, né, e outros fundos aí da VBI interessantes, aí os relatórios deles são muito bons, muito completos, né? Taxa de administração total é de 1,05 sobre o valor de mercado do fundo, sendo que 0,90 é repassado ao gestor, tá? Gestor que é VBI Real Estate, taxa de performance não tem, que é raro nos fundos de CRI, né? E o administrador é BRL Trust, escriturador também, ele tem mais de 10 milhões de cotas emitidas, o código de negociação dele na B3 é CVBI11, tá? Então, vendo outras informações aqui para baixo, a gente verifica onde o espectro, onde o fundo, né, palavra interessante, espectro, né, de crédito amplo investido em CRIs e um baixo risco e rentabilidade atrativa. Então tem aqui a diversificação que o fundo procura, né? Shopping, residencial, loteamento, consumo essencial, logístico, escritório, FDICs e fundos de investimentos. Então tá tudo dentro do escopo aqui da política do fundo. Ele tem 100% dos CRIs com garantia imobiliária, carteira composta de ativos com recomposição da inflação e remuneração mensal para os cotistas, e o spread alvo está em torno ali de 3 a 4%. Então, um baixo risco aí praticamente, né? Ele não, normalmente, pelo spread aqui, ele não busca fundos muito CRIs, né? CRIs com spread muito alto e com alto risco também, né? Então é de médio a baixo risco. Então ele tem aqui algumas políticas de diversificação por segmento em riscos, reduzindo os riscos setoriais, máximo de 10% do PL alocado em ativo imobiliário, 25% no máximo do PL fundos de ativos subordinados, que tem então um spread maior e foge da política do fundo, né, os ativos subordinados. 25% do PL do fundo alocado numa única região metropolitana, até 25%, né? Só São Paulo pode ter 100% do PL alocado lá, porque na verdade é a maior cidade, né? E baixo risco na composição do portfólio. Então a gente verifica aqui que é um fundo com uma estratégia já definida, né? De ter ativos de médio a baixo risco, né? Então é interessante aí para quem não quer muita exposição ao mercado de risco, apesar de ser o CRI já ser em si um risco
de crédito, né? Um fundo de crédito já tem o seu risco ele já embutido, mas o CVBI 11 tem uma política de reduzir esses risco-retorno, né? Por isso que ele paga aí menos do que os outros que são mais ousados. O patrimônio líquido dele ultrapassou R$ 1 bilhão, dividendo por cota, ó, foi muito alto esse mês, né? 1,50, muito próximo daqueles ativos com alto risco, né? R$ 1,50, mas foi uma estilingada aqui fora do normal, pelo que a gente tem visto no histórico do CVB11, que está pagando já há um tempo R$ 1,12, né? E agora distribuiu 1,50 em abril. O valor patrimonial dele está em R$ 99,79, valor de mercado R$ 100,10, encerrado em abril. Então, praticamente a relação preço sobre valor patrimonial é 1, né? Praticamente ali não tem muita diferença. O volume negociado no mês ele tem boa liquidez no mercado, né? Mas o volume negociado diário 4,1 milhões. Então tem uma boa liquidez no mercado. Percentual do patrimônio alocado em CRI tem 85% e dividend yield anualizado, ó, 18% ao mês, 18% no ano, né? O dividend yield, né? E o patrimônio o PL alocado em FII, ele tem hoje 10% alocado em outros fundos de investimento e tem mais de 58.500 cotistas. Se você é um deles, a gente tem feito aqui agora todos os meses acompanhamento da gestão do CVBI11, como o fundo tem performado. Se inscreve no canal e ativa os sininhos também, tá bom? Comentários aqui do gestor e fala que eles encerraram abril com mais de 1 bilhão alocados em CRI e FI, representando 95% do PL alocado. Tá? Então tá muito alocado mesmo, só praticamente 5% da carteira aí em caixa. E o abril ele reduziu aproximadamente em 10 milhões no CRI Helbor Multirenda, que tinha aí uma rentabilidade de IPCA mais 5,5%. Tá? Em 29 de abril também, 85% do PL estava alocado em CRI, como a gente viu, numa rentabilidade média de 14,5% ao ano. Prazo médio de duração aí 4,6 anos e um spread médio de 2,2%. Né? Então, por isso mesmo, esse spread médio dá a configuração de ser um fundo de baixo risco, né? Dos créditos. Todos os CRIs pagaram aí conforme respectivos cronogramas de amortização e o fundo não tem qualquer histórico de inadimplência, tá? E o fundo possui 6 fundos imobiliários com resultado com exposição resultando uma exposição aí de 10% do PL em FIIs. Tá? A gente vai ver isso aí mais para baixo, quais os FIIs que ele compõe, né, o seu patrimônio. Aqui são os indexadores dos CRAs, qual é o percentual do PL, a maioria está alocado pelo IPCA, ó, 68% e 16% pelo CDI. Percentual de CRI, que ele tem aí 19% no CDI, 80% no IPCA, né, 20, 80 praticamente, né? Tempo médio é o maior no IPCA, né? A taxa média também é maior no IPCA. E a gente verifica que a rentabilidade no curto prazo é maior no CDI, né? 18%. Bom, vamos continuar aqui. Aqui é o comentário da gestão com relação ao histórico de dividendo. Como eu falei, né, ele vinha pagando R$ 1,12 desde outubro, né? E agora pagou R$ 1,50, né? Teve uma estilingada aqui, uma subida aqui, né? Excepcional, que o fundo nunca pagou R$ 1,50 pelo histórico aqui dos 12 meses, né? A gente não viu, eu nunca vi ele pagar esse provento tão alto, tá? Nos últimos meses ele apresentou o retorno acima do IFIX, no segmento de recebíveis, mantendo uma rentabilidade atrativa aos cotistas e uma diversificação no fundo. Sétima emissão de cotas, o fundo captou, né? Na verdade, o fundo, no dia 20 de abril, comunicou a sétima emissão de cotas do fundo, através de um fato relevante, né? O qual será ofertada sob esforços restritos, ou seja, pela instrução CVM 476, e o fundo pretende captar 100 milhões de reais, emitindo mais de 1 milhão de novas cotas, tá? E o lote vai estar com um preço, um valor unitário de R$ 96,76, porém, sem considerar a taxa de distribuição primária. Então, tem um risco aí do fundo não ir bem nessa sétima emissão de cotas, porque o preço de mercado já está próximo aqui aos R$ 100. Então, pode ficar mais caro você participar da subscrição do que captar no mercado e já ter o provento já no mês seguinte, né? Então, pode não ter um sucesso esperado, tá? E por isso mesmo, de repente, essa estratégia de distribuir um provento alto aqui em abril foi justamente para aumentar o valor da cota, mas que não funcionou, né? Pelo jeito. Comunicou então um dividendo de 1,50,
pago aí no dia 16 de maio, dividend yield chegando aí a 18% ao ano, né? E hoje o fundo ainda tem uma reserva acumulada de 23 centavos por cota. Não fala sobre nenhuma excepcionalidade aqui de recebimento, né? Então provavelmente foi para poder tentar aumentar o valor de mercado, né? Para poder a emissão a sétima emissão ter aí algum resultado, mas o mercado já precificou próximo ao valor da emissão, isso que é o perigo, né? Aqui dentro da rentabilidade, ó, o fundo teve uma rentabilidade positiva de 5% desde a sexta emissão de cotas. Ó. Quem entrou na última emissão de cotas não está perdendo dinheiro. Rentabilidade de 5%. Só está perdendo, né? Todos, na verdade, praticamente quase todos estão perdendo aqui na variação do valor da cota, menos da primeira emissão, mas na rentabilidade total, somando o que ele já distribuiu, ninguém está com rentabilidade negativa. Vamos lá continuar. Liquidez no mercado, como a gente já falou, o fundo aí teve uma liquidez interessante, 4,1 milhões de reais de volume de negociação diário no mês de abril, tá? O que dá aí 78 milhões de volume de negociação no mês, e a quantidade de cotistas teve um aumento também significativo, também em torno de 3 mil cotistas aí, né, de março para abril, mais significativo do que nos meses anteriores esse aumento de número de cotistas, tá? E na carteira de ativos, a gente verifica que ele está mais exposto aos CRIs residenciais, né, aos de loteamento, aos de logística, né, shopping também aqui, então ele está mais exposto naqueles mais pulverizados, quer dizer, tem um pouco mais de risco, né, porque são contratos menores ali, tem risco mais de inadimplência, só que o fundo não tem inadimplência e mitiga esse risco através de aquisição aí, na verdade, de CRIs, né, com um spread entre 3 e 4%, acaba pegando ali os CRIs, na verdade, de subordinação de tipo, né, sênior ou única, né, então acaba não tendo esse risco alto de não recebimento. Aqui é a exposição geográfica, né, do fundo, está com vários estados, distribuição da LTV, distribuição aqui por indexador, tem aqui a demonstração. Demonstração aqui de abril, né? Então foi de 15,2 milhões a receita com os CRIs, outras receitas 1 milhão e 100. Receita total 16 milhões e 300, despesa total ó, 1 milhão de reais, né? Então muito baixo, o fundo tendo aí uma margem líquida muito interessante, acima de 90%, né? 95% inclusive, acima de 95% de margem líquida. Resultado operacional 15,3 milhões, resultado financeiro foi positivo em 400 mil, o lucro líquido acabou aqui fazendo uma reserva, né? Lucro retido de 4 centavos, 400 mil na verdade, 400 mil de lucro retido, e ele distribuiu 15,6 milhões de reais, né? Então ele utilizou parte aqui do lucro retido para poder distribuir em torno de 1,50, né? 1,50 aproximadamente. Ele teve um resultado por cota aqui de 1,49, então usou aqui uma parte do lucro retido para complementar 1,50, e na minha opinião foi uma estratégia para poder tentar aumentar o preço de mercado por conta da sétima emissão de cotas, né? Aqui é o balanço patrimonial dele, então aqui ele tem hoje então 1 bilhão e 68 milhões em ativos. Fundos de crédito normalmente não tem passivos, né? Não tem ali alavancagens igual os fundos de tijolo. Então praticamente o passivo é muito baixo, né? Apenas 19 milhões aqui, 2% no total do ativo, né? E o patrimônio líquido então de 1,49 bilhões. Aqui são todos os detalhamentos dos ativos, então residencial aqui é a exposição, né? Os CRIs, as empresas, né? Tomadoras do crédito, residencial aqui 238 milhões, logística 138, shopping 126, loteamento, né, a segunda maior exposição do fundo aí 179 milhões, varejo educacional, multipropriedade, hospitais, né, normalmente, né, esse nome aqui em inglês, e escritórios 15,5 milhões, e os FIIs da carteira, né, então ele tem aqui alguns FIIs, todos FIIs de crédito, um aqui do VBI, renda preferencial, que deve ser para investidores qualificados, né, ou profissionais, mas tudo fundos de recebíveis, né? O MCHI, o GAMI 11,
o HREC, o MCHF e o VGHF11, uma exposição de 106 milhões, em torno de 10% do seu patrimônio líquido, ok? Então é isso aí, relatório gerencial de abril de 2022 do CVBI11, distribuindo um valor altíssimo aí, né, de provento, nunca pago, em torno de 1,5%. E, na minha opinião, pela terceira vez falando, para mim, distribuiu esse provento para poder tentar que o valor de mercado crescesse para que a sétima subscrição de cotas já anunciada em abril possa ser aí bem sucedida, né? Vamos acompanhar aí para poder saber. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente se você é cotista do CVBI11, um fundo que, na minha opinião, é um fundo que tem baixo risco baixo risco aí nos seus CRIs, né? Como é a própria política do fundo. Então, apesar de estar pagar recorrentemente menos do que os outros fundos de CRI, mas tem um risco menor, por isso mesmo o spread dele é menor e acaba tendo um resultado um pouquinho menor, semelhante ao MCCI11, né, também que tem essa característica, tá bom? Compartilhe também com a gente então, percentual da sua carteira hoje e fique com Deus até o próximo vídeo. Tchau, tchau.